Bom, eu frequento os caminhos da Serra do Mar desde a adolescência. Meus pais, eles iam para a serra antes de se casarem, inclusive. E frequentava o caminho do Itupava sem absolutamente saber nada sobre o caminho. Bom, naquele trem acontecia de tudo, né? O trem era vamos dizer assim, fazia parte da vida da gente o uso do trem, né? Os nossos pais já frequentavam a voz, então a gente já vive isso desde pequeno, né? Tanto eu quanto ela sempre vem. A estrada é minha vida, né? Então era um passeio, né, para visitar a avó, enfim, parte da família que ficou remanescendo em Paranaguá. De todas as belezas naturais e riqueza de biodiversidade, o Paraná possui a Serra do Mar, uma enorme cadeia de montanhas localizada entre o Planalto e o litoral, percorrendo 4 estados brasileiros: Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é no Paraná que iremos situar a Serra do Mar, abrigando a natureza e a história do Paraná e onde também estão localizados os caminhos históricos, reservas, recantos, parques e pontos turísticos. A Serra do Mar concentra os caminhos do litoral. Localizado na Grande Serra do Mar, é conhecido por ser o caminho mais antigo do Paraná. A antiga trilha de Itupava foi muito utilizada pelos jesuítas, comerciantes, aventureiros e, apesar das diversas dificuldades que apresentava, era o meio mais rápido de se cumprir o trajeto Curitiba e litoral. Levava-se 3 dias para vir de Curitiba a Paranaguá e vice-versa, né? Hoje se faz em 1 hora e pouco, né? 2 horas no máximo. Então é uma mudança radical isso, né? Se pensar que se descer em lombo de mula, antes de calçar ainda, né? Tinha algumas mulas que morriam no caminho, em função de quebrar a perna e tudo mais. A gente está falando de mais de 20 quilômetros de calçamento do século XIX em cima de uma provável trilha indígena, pré-colombiana. Mas a gente está falando que o que a gente identifica hoje como caminho é o que foi calçado no século XIX. Então, e só no caso do Itupava, a gente está falando de mais de 20 quilômetros de calçamento. Se a gente somar o que está calçado na Serra do Mar, envolvendo todos os caminhos, a gente está falando de mais de 100 quilômetros de calçamento ligando Planalto à planície. Então, eles usavam o barco, que era muito mais fácil do que a mula ir de Paranaguá até Porto de Cima. Então, só esse trecho levava-se um dia, e de barco acho que eram algumas horas, né? E aí ali eles descarregavam e começavam a fazer o transporte, tanto descendo mercadoria quanto subindo, né? Tinha alguns barbacoás que beneficiavam a erva mate no caminho para aproveitar a água que tinha, né? Então, como é muito declive, eles desviavam um trecho de um rio, faziam uma roda d'água, que isso fazia girar o moinho. Tinha pedágio lá também, né? Então, a gente está aqui do lado do caminho colonial do Itupava, né, no município de Morretes. Mais propriamente, a gente está ao lado de um sítio arqueológico histórico muito importante para a história industrial do Paraná. A gente está aqui do lado do Rio São João, né, nas proximidades do Rio São João, e à minha esquerda aqui tem essa estrutura em pedra irregular que corresponde a um muro de arrimo de uma antiga estrutura de uma unidade de processamento de erva mate. Então, a gente está em um engenho de erva mate do século XIX. Eu estou localizado exatamente dentro da calha onde estaria encaixada uma roda d'água, porque todas essas unidades de produção aqui de erva mate, todos esses engenhos, eles eram hidráulicos, né? Eles eram movidos a roda d'água, aproveitando a força tanto do rio Taquaral quanto do rio São João, que é esse que está aqui ao lado. Tá, esse aqui é o caminho que a gente, quando era criança, chamava caminho do jesuíta, né? Que na verdade é caminho dos tropeiros, né?
que é o primeiro caminho antes de construir a Estrada Graciosa, antes que ela existisse. Era o único transporte que tinha, né, de carga, que era por aqui, né, que era carregado pelos burros de carga, pelos tropeiros, né, pessoal que passava aqui. A Estrada da Graciosa, localizada entre o Planalto e o litoral, era a antiga rota dos tropeiros. Serpenteando a Serra do Mar, a estrada liga Curitiba, capital do estado do Paraná, aos municípios litorâneos de Antonina e Morretes. Construída a partir de 1854, foi a primeira estrada pavimentada do Paraná, oficializada em 1873. Aqui era uma estrada, uma rodovia, onde só se passava caminhões, né? Era transporte para o Porto de Paranaguá, a Curitiba, né? Ao Planalto. E então só era uma estrada simplesmente para transporte de cargas, né? Então nos anos 1980, no início dos anos 80, foi tombado, né, aqui toda essa região como o Parque Marumbi, para reserva, né? Reserva da Mata Atlântica. E nisso me lembro que proibiram nos anos 80 passar caminhão de todo tipo. Aí se iniciou a ideia de explorar com banquinhas. Me lembro que a minha mãe comprou uma moenda de caldo de cana, a gente começou a vender caldo de cana ali no São João ali. Com aquilo meu pai comprou um carro, pôs uma moenda em cima e eu ia com meu pai vender caldo de cana no Recanto Ferradura ali, na época. Mas o movimento não era igual hoje. Daí aquilo começou, um comprou uma moenda, outro comprou outra. Saiu muitas banquinhas na serra, assim, não igual tem hoje, né? Os quiosques, mas sim com lonas, né? Lonas, você armava com bambu, madeira ali, ou o cara vinha com a Kombi, com o carro. E daí cada um dos moradores daqui vendia com uma barraquinha armada nesses quiosques. Eu mesmo, por último, estava naquele quiosque ali vendendo com uma barraquinha de bambu. Eu vinha de lá, armava ela com uma lona. Além de seu valor histórico-cultural, a Estrada da Graciosa está inserida num dos últimos remanescentes da Floresta Atlântica. Por seu valor, o caminho recebeu reconhecimento importante com a criação da Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, em 1984. A Serra do Mar Paranaense foi tombada pela Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná em 1986. Admirar a paisagem se torna obrigatório para quem busca se aventurar nas curvas da Graciosa. Os trechos percorridos pela estrada são de maior preservação de Mata Atlântica do país. A utilidade é porque ela é um acesso paralelo, ela é um acesso que te dá a opção de não passar pela 277. Hoje você não paga pedágio, além dela ser muito bonita, né? Ela que deveria cobrar pedágio pela exuberância que tem, mas ele é um caminho alternativo. E esse caminho alternativo descortina uma exuberância e cada vez que você tem contato, é uma questão de educação, você tem mais vontade de preservar. Então eu acredito que é essa importância, né, do contato, um contato que é assistido, porque é uma área que tem uma fiscalização, né? Então todo mundo que desce tem ali informações de como se portar naquele ambiente e isso vai trazendo duas coisas. Primeiro, o prazer, né, que a natureza proporciona e segundo, uma conscientização. Então a gente depende do turista local praticamente, da região vizinha, né? Quatro Barras, Campina Grande, São José dos Pinhais, Curitiba, Colombo, esses turistas que sustentam esse comércio aqui. Então, e assim, a gente também tem família aqui, a gente busca sempre vir aqui, a gente vem em família, os nossos pais já frequentavam, avós, então a gente já vive isso desde pequeno, né? Tanto eu quanto ela sempre veio. Né? Eu acho que vem passando de geração para geração. Hoje está trazendo o filho. Exatamente, hoje meu filho está aqui. Para diferenciar todos os caminhos da Serra do Mar, chega a Estrada de Ferro, referenciada pela sua engenharia ousada e magnífica. Obra feita pelos irmãos Antônio e André Rebouças. A estrada foi oficialmente inaugurada em 1885. São 110 quilômetros de trilhos, ponte de ferro e túneis, uma verdadeira aventura pela serra. No ano de 1996, ocorre a privatização da rede ferroviária federal.
A operadora que assumiu a estrada de ferro no Paraná foi a Ferrovia Sul Atlântico S.A., em 1997. Após adquirir concessões de ferrovias na Argentina, a empresa altera seu nome para América Latina Logística. Atualmente, a empresa que opera as linhas ferroviárias no Paraná é a Rumo. Após a privatização, os bens considerados de uso não operacional foram recolhidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que analisou e estudou os objetos e declarou parte desse material como sendo de interesse cultural. A partir disso, os itens foram catalogados e armazenados. O Museu Ferroviário de Curitiba, instalado no atual Shopping Estação, antiga Estação Ferroviária de Curitiba, abriga parte do acervo que foi da Rede Ferroviária Federal. Quanto aos bens imóveis, como a Casa Ipiranga e as diversas estações ao longo da linha férrea, até hoje o setor público e privado divergem quanto a quem seria responsável pela manutenção. Na verdade, se a gente for fazer um histórico disso, tudo começa num edital de privatização que foi contestado em todas as instâncias por ser extremamente mal feito. É um edital que priorizou o transporte de carga, muito secundariamente priorizou o transporte de passageiro, para essa empresa que ganhou a licitação, que é a Serra Verde, e a prioridade do trecho é carga. Isso é uma questão. É um edital, lá na época do governo Fernando Henrique Cardoso, extremamente mal feito. Isso é um dado em contesto. O que acontece é que, ao longo da linha férrea, como todo mundo sabe, tem o patrimônio histórico edificado, relacionado à antiga Rede Ferroviária Federal, né, e depois Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. Esses imóveis, eles estão pelo menos 85% absolutamente deteriorados. Só tá de pé o que a atual empresa concessionária de transporte de carga precisa usar para a sua função operacional. Algum equipamento que eles têm lá ou algum funcionário. Tudo o resto veio abaixo, ruiu, né? Porque ficou um jogo de responsabilidade desde esse edital de privatização lá do governo Fernando Henrique até hoje. É um jogo de empurra de responsabilidade, porque o edital não é claro. Então, quando a coisa começa errada, não adianta culpar a Rumo, a ALL ou a Serra Verde. Porque, juridicamente, eles têm como responder. Não, essa estação não é minha responsabilidade. Né? Aí passa mais um ano de discussão jurídica, chega-se à mesma conclusão. O que está lá atrás, que deu start para isso tudo, é que foi mal feito. Isso aí tem nome, isso aí tem data. É o edital lá daquele governo. Então é muito importante historicamente, é importante culturalmente, há muito resgate do que foi, do que esses caminhos representaram antes da chegada dos europeus e depois com o desenvolvimento, escoando matéria-prima. Mas tem a riqueza natural, tem a riqueza do meio ambiente, então geologicamente é muito importante. A fauna e a flora são riquíssimas. É muito importante a preservação. Por isso que há tombamento de várias áreas dessa região. A biodiversidade da floresta atlântica ela é muito maior do que por hectare na Amazônia, né? A Amazônia no todo ela tem muito mais vida, variedade de vida em função do tamanho que ela tem e dos ambientes, os biomas que ela contempla, né? E a Serra do Mar ela tem uma diversidade enorme numa área muito pequena. Então a necessidade de preservação é enorme e a gente sente que a pressão é muito grande, apesar de ser área protegida, né? Então a gente tinha uma sensação quando eu era adolescente de que aquilo sempre foi assim e nunca ia acabar, e a gente vê que a pressão realmente é muito grande. Piraquara, que a gente acampava, já não tem mais campos naturais praticamente, os capões estão todos cercados, né? Hoje tem alguns lugares que a gente acampava que são indústrias, né? Ou loteamentos, então a mudança é muito rápida mesmo, né? Bom, toda vez que a gente vai para a natureza, a gente causa algum tipo de impacto. Às vezes um impacto mínimo,
mas às vezes um grande impacto. Mas sempre a gente causa um impacto, né? Além do lixo normal, que a pessoa leva papel de comida, roupa, os tênis que vão estragando pelo caminho, o sujeito ainda leva coisas que não são daquele ambiente, ou melhor, não são da prática do esporte, para jogar lá em cima, né? É peça de roupa, é pedaço de barraca, é cano, e umas coisas muito exóticas, assim. Às vezes até disco de vinil, você acha lá, o sujeito acho que leva para brincar de frisbee, o troço não voa, acaba caindo lá. Uma vez nós achamos no Parque Marumbi, por exemplo, um pneu de lambreta, quase no cume do Olimpo, que é o ponto culminante ali da Serra do Marumbi, né? Tanto quanto a questão ambiental é um desafio, mas que está muito mais em voga, né? Tem muito mais visibilidade a questão ambiental. A questão cultural, que a gente chama de questão patrimonial, é um desafio maior ainda, porque não tem essa visibilidade. A gente não tem a prática da educação patrimonial permeando todas as disciplinas, nem sequer da universidade. Nem sequer da universidade. Você imagina no ensino médio, no ensino nas séries iniciais. Não há isso. Então, o Itupava, a gente entende, o caminho colonial do Itupava, né, porque não é o único, a gente entende como uma espécie de projeto piloto. Nesses últimos 10 anos, a gente entende como um projeto piloto para entender como funciona essa interação, visitação intensiva e preservação de patrimônio, e preservação de natureza. Não há ainda uma avaliação sistemática, não há um estudo claro dizendo como o caminho colonial do Itupava está suportando isso. A gente sabe que ele está suportando essas 2, 3 mil pessoas mês, segundo dados do IAP. A gente sabe que o sítio arqueológico, o caminho do Itupava, está suportando, mas não há uma avaliação ainda qualitativa. Eu acho que o Itupava está se dando muito bem. Tem problemas pontuais, né? Afinal de contas, estamos falando de 2 mil pessoas, mas eu acho que o caminho do Itupava está se tornando muito bem e é por isso que a gente às vezes comenta que ele é um museu a céu aberto. Os espaços naturais, eles devem ser ocupados, né? Até porque, por ser parque e por ser área de preservação, uma das funções dela é lazer e pesquisa. Então, se você fecha as áreas para visitação, você proíbe que as pessoas tenham contato com a natureza, né? Porque sobrou muito pouca coisa, como eu comentei há pouco, né? Então, se você proíbe as pessoas de irem, elas passam a não entender mais a natureza. E também é necessário separar os caminhos em 2 grandes grupos, né? Os caminhos que são calçados, que são os caminhos coloniais, que é o Itupava, parte do Arraial e o Graciosa, e os caminhos que não são calçados, que são normalmente para os cumes das montanhas. Esses sim sofrem degradação muito intensa, né? Existem áreas que são intangíveis, né? Lá no próprio Parque Marumbi, por exemplo, tem as áreas de uso sistêmico, né? Todo mundo pode usar, são trilhas, são abertas para quem quiser usar, e tem áreas do parque que são restritas para pesquisadores, para pessoas cadastradas lá para usarem por um determinado motivo, né? E tem áreas que são intangíveis, que são áreas para deixar como elas estão lá, né? Então, eu acho que contempla de forma adequada toda essa gama, ou seja, lugares extremamente preservados, lugares com uso, né, restrito, e lugares com uso extensivo, né? Todo mundo pode usar aquilo como quiser, né? Mas daí, naturalmente, precisa um pouco uma gestão muito boa da área, né? Uma gerência, uma direção dos parques, das áreas naturais, dessas unidades de conservação que acabem criando regras e fiscalizando o que acontece ali, uma maior informação para as pessoas que usam, né? De qual é o tipo de impacto que ela está causando no lugar e quais são a forma dela minimizar esses impactos nessa natureza. Bem, a sinalização eu acho muito importante não só para os caminhos, né? Para toda a área de visitação que você tem, independente de ser na Serra do Mar ou não, você tem que ter informação. Nos caminhos coloniais tem um histórico, o que foi o caminho, qual foi a importância dele. Mas elas não têm informação qualitativa de qual a significância, qual a relevância histórica daquele lugar. E as prefeituras não se responsabilizam por isso. E não se responsabilizam porque não entenderam ainda o potencial educativo e turístico desses caminhos, sobretudo do Itupava. Falta gestão integrada, falta se debruçar mais sobre isso. E eu não estou falando de milhões de dólares, eu estou falando de questões absolutamente simples. Eu estou falando de as prefeituras, por exemplo, levarem os alunos das escolas públicas visitarem esse caminho, não sem antes todo um preparo, toda uma instrumentalização, né? São coisas absolutamente simples, falta produzir material de divulgação de qualidade, a custo baixíssimo para o usuário do Itupava
não só se cadastrar, dar o nome, aí a pessoa do IAP pergunta se ele tem lanterna, ou se ele isso ou aquilo. Não, isso é o 1 numa escala de 0 a 10. Essa pessoa precisa ter informação, ela precisa caminhar com informação. No verão você vai mais em função do calor, da exuberância da flora e da fauna. E Antonina, por exemplo, oferece em determinados momentos ali festival de música, Morretes, festival gastronômico, né? Então varia, o calendário é bem vasto, tem várias opções. E aqui eu me sinto em casa, né? Então não tem, isso aqui para mim é tudo, né? É minha vida, é meu sustento, é daqui que eu tirei sustento para os meus filhos, né? Para minha família. Então isso aqui para mim é tudo. Por favor, venha comigo conhecer esse lugar. Fica perto das montanhas, com a vista para o mar, onde o ruído é silêncio, aonde o lema é viver. Se faz da dor uma cantiga e da morte o renascer. Então a gente implora até, né, que alguma autoridade tome as dores dessa história, né, que está sendo enterrada aqui, que é o Caminho da Graciosa, e venha fazer alguma coisa, né, um projeto para que ela seja restaurado, né, um projeto para que também divulgando ele, com certeza o turismo aumentará mais, né, para a região aqui. E muitas coisas podem ser feitas através desse caminho aqui, porque excursões podem vir aqui, né? Tem a história desse caminho que está sendo enterrada.